Olá, começando mais um Falando de Saúde. O convidado será o Dr. Marcelo Favoreto. O tema que vocês pediram, inclusive os adolescentes, vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Dr. Marcelo Favoreto, seja bem-vindo ao Falando de Saúde. Que bom estar aqui com você de novo, Cláudia. Vamos lá, conversar um pouco sobre saúde. Doutor, muitas pessoas, eu diria assim, que eles assistem às entrevistas e isso ajuda muito, porque às vezes tem um pouco de dificuldade de procurar um médico para o tema que nós vamos falar, que tem dificuldade, né, doutor, de procurar ao médico quando acontece uma doença sexualmente transmissível. Isso é comum, doutor? Eles ainda fogem do teu consultório por isso? Ah, tem bastante, principalmente quando é adolescente. O adolescente, ele protela bastante aí ao consultório, e aí vem o pai, né? Os pais estarem levando os filhos independente de terem doença ou queixa, porque eles não falam, escondem. Tá? Então é importante os pais levarem para serem examinados, o médico examina, vê direitinho, pede alguns exames, importantíssimo, porque o adolescente ele protela e esconde. Doutor, e o grande problema do adolescente hoje é que ele pesquisa tudo na internet, ele se automedica, né? E isso depois acaba camuflando e complicando bem mais o quadro, né? Ah, bastante, hein? Nossa, olha, alguns já chegam no consultório, doutor, eu já tomei o remédio tal e já sei o que eu tenho, mas não melhorou. Falei, como é que você sabe tudo isso aí? Ah, porque eu vi na internet, então eu já sei o que é, mas não melhorou, então eu vim aqui para ver o que está acontecendo. Então, assim, isso é muito comum realmente. Doutor, algumas doenças sexualmente transmissíveis, elas são assintomáticas, tanto no homem quanto na mulher. Como que as pessoas descobrem que têm essas doenças, doutor? O que é feito? Geralmente, quando há uma queda da imunidade, frente a qualquer estímulo, né? Hoje nós vivemos uma crise contínua, que agora esperamos que diminua um pouquinho com essa eleição, com uma nova política, mas é um estresse, um país num estresse, as pessoas num estresse contínuo, então isso abala a imunidade, né? Então a imunidade baixa faz com que doenças que estão quietas se manifestem. Então as doenças sexualmente transmissíveis, muitas delas, então nessas quedas de imunidade elas se manifestam. Aí vem todas, vem as uretrites, né, a chamada gonorreia, o próprio HPV, que a gente conhece mais, as pessoas conhecem mais por condiloma, crista de galo, verruguinha, a verruguinha genital, que é a mais falada. Então são todas doenças relacionadas com a imunidade. Então a mulher tem a bactéria ou o vírus, sei lá o quê, e tem uma relação vários meses, anos, sem problema nenhum, de repente um dos parceiros aparece a doença. O que acontece? Briga, né? Quem foi que pegou, quem passou para quem, e na realidade já tinham há muito tempo e não tinham se manifestado, eram portadores assintomáticos. Isso é bem comum, né, doutor? Bastante, principalmente no HPV, no condiloma, né? Doutor Marcelo, e o HPV, as pessoas às vezes eles têm medo de que isso se manifeste propriamente nos órgãos sexuais, mas eles esquecem que eles também podem pegar isto pelo sexo oral, não só HPV, como as outras doenças também, né, doutor Marcelo? Então, assim, a transmissão pelo sexo oral é possível e existe. Então, em relação ao HPV, por exemplo, muitos casos de verruguinhas na região da boca, na língua, na garganta, então na cavidade no nariz, dentro do nariz ali, é comum, é frequente, é possível. Então, na realidade, a prevenção implica também usar-se preservativo no sexo oral. Doutor, o grande problema hoje é que os adolescentes, eles acabam escondendo, né, do pai e da mãe que tem, no caso, esse problema. O doutor, como urologista, o doutor pode receber um adolescente no seu consultório para uma consulta que não esteja acompanhado dos seus pais? Posso, com certeza. A gente recebe adolescentes aí na faixa de 16, 15, 17 anos que não vão com os pais, vão lá, fazem a consulta. É óbvio, né, que seria o ideal se conversasse com os pais, mas infelizmente tem vergonha, com medo de uma possível repreensão, que às vezes nem acontece, né? Às vezes tem que ter essa confiança com os pais, mas é comum. Então marca a consulta, vai sozinho mesmo, eu atendo sim. Doutor, existe uma idade aí da população que eles têm mais ou menos doenças sexualmente transmissíveis e tanto o homem quanto a mulher é mais ou menos igual, doutor, a transmissão, digamos assim, das doenças? É uma particularidade em relação à transmissão. O homem
que ele é postectomizado, ou seja, ele tirou aquela pelezinha que encobre o pênis, que é a fimose, ele tem uma chance muito menor de pegar e de transmitir doença, certo? Então a gente vê muito mais comum em homens que têm aquela pele e nas mulheres, as doenças transmissíveis. E uma verdadeira epidemia, né? O HPV hoje é um troço absurdo. A incidência, o número de pacientes que tem essa doença é impressionante e aumenta constantemente. E muitas vezes o HPV tem que ser dito uma coisa, o preservativo muitas vezes não protege, não que o vírus fura o plástico, é que a própria área de proteção do preservativo entra secreções onde o preservativo não está cobrindo, que é na pele, na base do pênis. Então, pega muito, eu vejo muito HPV naquela região onde a camisinha não protege. Então, ou seja, é uma doença que está ali, extremamente comum e com consequências catastróficas para o relacionamento. Porque aquilo desenvolve uma neurose, será que eu vou pegar de novo? É o parceiro, é a parceira, é o medo. Na mulher existe uma associação muito grande do HPV com o câncer do colo do útero, então é extremamente relacionado. Então isso é uma verdadeira tragédia no casal, muitas vezes, sabe? Então o rapaz que pega a doença fala, doutor, como é que eu não pensei nisso, por que eu fiz isso? E é assim, né? Por mais que haja informação, por mais que a gente fale e previna, muitas vezes na hora não pensa e comigo não vai acontecer e acontece. Então, assim, muito cuidado realmente na prevenção e saiba que mesmo usando preservativo, tem chance de pegar doenças sexualmente transmissíveis. Entre elas, o HIV, o HPV e outras doenças, mesmo com preservativo. Óbvio, o preservativo diminui a chance. Sim. Claro, mas ainda é possível. Doutor Marcelo, as doenças sexualmente transmissíveis, elas são, várias delas, altamente prejudiciais ao feto, né? De repente, essa pessoa que vai ter uma futura gravidez, isso é verdade, doutor? A sífilis é uma doença que, na Idade Média, era um terror, matava tanta gente, considerou-se quase desaparecida. Hoje é impressionante como voltou a gente fazer diagnóstico de sífilis no consultório. É uma doença antiga. E a sífilis no feto é trágica, né? Efeitos catastróficos. Bom, aí tem também o HIV, todas as doenças, né? Mas tem doenças sexualmente transmissíveis que são realmente efeitos terríveis no feto, da criança. Doutor, a sua dica, então, para essas pessoas que estão no momento aí, né, da vida deles de atividade sexual, quais os exames que essas pessoas deveriam fazer anualmente e quantas vezes ao ano procurar o médico? Olha, toda pessoa que vai ter relacionamento íntimo com alguém sem o uso do preservativo, façam exames. Hepatites, HIV, sífilis, condiloma, uretrites, que é exame de urina. Então, são exames de sangue, exames de urina. Esses aí são os exames básicos. Então, vai ter um relacionamento sexual, por mais que confie, né? A gente confia nas pessoas, mas é importante fazer esses exames porque muitas pessoas não sabem que tem a doença. Então, vai ter relação sexual sem proteção, sem saber. E mesmo não tendo a doença, mas já teve uma história de relações sexuais, fazer esses mesmos exames. Aí, então, estamos falando das uretrites, que é exame de urina, né? Alguns exames de sangue, as hepatites também são exames de sangue, o HIV é exame de sangue, o HPV é diferente. O HPV ele é um exame microscópico que o médico faz ali, analisa com um aumento de imagem, pequenas lesõezinhas que possam ser compatíveis com a doença. Não existe um examezinho de sangue que pede já ver se tem HPV ou não. Doutor, o HPV, como o doutor disse que é infelizmente, né, existem muitas pessoas contaminadas, acontece também dele ficar algum tempo no organismo incubado que a pessoa não sabe que tem? Extremamente comum, e é muito comum, Cláudia, a pessoa ter a doença do HPV, uma lesãozinha mínima, transmite para o parceiro ou parceira, o próprio organismo cria anticorpo, destrói aquela verruguinha, aquela coisinha que era mínima, sim, e a pessoa então não tem mais nada. Aí o parceiro, de repente, depois de um bom tempo, desenvolve a doença e vai no médico. Fala, pô, mas eu tenho e o meu parceiro, minha parceira não tem.
Então, quem que me passou isso? Então, isso aí dá muita discussão, muita dúvida. Então, é importante frisar, assim, é importante dizer, as doenças podem ficar incubadas, o vírus pode ficar incubado. No momento de queda da imunidade, pode, então, ser transmissível e um dos dois ter a doença. Ou a própria doença se reagudizar, ou seja, ter de novo a doença. Teve um tempo atrás, nem percebeu, não deu conta, foi uma coisinha que passou batida. Aí tem uma doença, por exemplo, uma doença aí, uma anemia, qualquer coisa que cai bastante a imunidade, e o HPV vem com tudo de novo, aparece. Tá? Estresse também, né, doutor? Se tiver uma crise com estresse muito grande, isso acaba também acometendo, né, algumas doenças, né, doutor? Hoje é um mal da humanidade, né? Estresse, ansiedade, depressão, infelizmente está aí, né? Eu costumo dizer para meus pacientes, olha, contra a vida moderna, ou você pega o chapeuzinho e vai morar num sítio, ou você tenta prevenir o teu estresse, tua ansiedade, e só tem uma coisa que a gente pode fazer, né, que é alimentação e esporte. Então é isso que a gente pode fazer para prevenir doença. Doutor, outra pergunta que nós recebemos é o que o doutor acha do pai e mãe que oferece uma aula, né, até mesmo para se prevenir contra as futuras doenças sexualmente transmissíveis. E com que idade que esse pai e essa mãe deveria de dar essa aula aos filhos? Olha, quem tem filho sabe que a conversa com o adolescente não é fácil, né? A gente consegue conversar bastante com as criancinhas até uns 10, 11 anos, mas depois sabe que o diálogo não fica tão fácil e muitas coisas não são tão bem ditas. Mas a partir dos 13, 14 anos, ou a partir do momento que se supõe-se que vai ter atividade sexual, pelo menos leve o filho num profissional, num urologista, e a filha num ginecologista, para terem algumas informações a respeito de doenças, porque é engraçado, mas é fato, é um fato. Muitas vezes a criança ou adolescente, a informação dada pelo médico, ela capta muito mais do que é dada pelos pais. Então, os pais conversam e também levem os filhos, trouxe meu filho aqui para conversar com o senhor, doutor. Quero que o senhor dê alguns conselhos para ele, examine e algumas informações. Então, juntou a informação dos pais com a informação do médico, pronto, está feita uma teia de informação, né? E a esperança é que se torne um adulto aí que não foge do consultório quando, na verdade, precisa do apoio do médico, né, doutor? Principalmente quando manifesta as doenças, né? Importantíssimo, isso é um fato realmente bem lembrado, que é acostumar-se a consultar-se, a fazer a prevenção, a detecção de doenças bem no comecinho. Isso é importantíssimo, né? Quanto mais cedo aprender que tem que fazer isso aí, provavelmente quando adulto fala também, né? Sim, com certeza. Doutor, e a sua dica então para os casais, até mesmo namorados ou marido e mulher, que seria que de tempo em tempo eles também fizessem exames, né, doutor? A gente está considerando um relacionamento monogâmico onde há fidelidade. Quando começar o relacionamento, óbvio, fazer os exames. Aí, com o tempo, isso aí pode aparecer sintomas ou outros, como eu te disse. É impossível, em alguns casos, por exemplo, gonorreia. Gonorreia é uma doença que fatalmente já está relacionada. Quando pegou, como pegou, de quem pegou, já dá briga no casal. O próprio gonococcus, que é a bactéria, ele fica no canal, alojado, anos. E não existe exame que detecte-o. Existe até exames, mas são exames extremamente complexos que o médico geralmente não pede, não tem queixa nenhuma. Então, assim, é importante mesmo depois do casamento monogâmico, numa união estável monogâmica, quando tiver algum sintoma, procurar o médico fazer os exames. Principalmente no caso das mulheres, né, que sabe que tem doenças que passam completamente despercebidas. No homem, ele está vendo ali, né? O HPV é muito claro, o HPV é uma doença que o homem faz o diagnóstico vendo. A mulher, infelizmente, ela não tem essa capacidade de um autoexame tão profundo e não percebe e vem a doença que é o câncer do colo do útero, depois de um tempo não tratado. Inclusive também o câncer do intestino, que tem câncer do canal anal relacionado com HPV. É preocupante, né, doutor? Doutor, existe também câncer de garganta que tem associação com HPV? Também tem. Cada vez mais se descobre associações desse vírus com doenças malignas. É preocupante, né, doutor? Mas, doutor, obrigada, né, pela sua presença. Esperamos que
muitas pessoas nos assistam e que procure o profissional, né, doutor? Que essa é a dica, né? Que não fuja do consultório. Com certeza, gente. Vamos lá, esse negócio aí de não ter tempo, isso aí tem que mudar essa mentalidade. A gente arranja tempo para tanta coisa, né? Exatamente. A gente tem tanta coisa. E hoje a gente procura agilizar no consultório, por exemplo. O consultório meu, eu costumo fazer um ultrassom no paciente que chega ali, então tem um laboratório perto, tudo para agilizar e não perder tempo, né? Que bom. Mas, doutor Marcelo, obrigada pela sua presença aqui no Falando de Saúde, tá? E que em breve o doutor possa estar aqui com a gente novamente. Mais uma vez eu agradeço e fico aguardando o convite. Obrigada, doutor. E a vocês que nos acompanharem mais esse Falando de Saúde, restou alguma dúvida ainda? Agenda uma consulta com o seu médico e ele com certeza vai lhe ajudar. Obrigada pela companhia e até o próximo.